tentar ser breve. Queria primeiro falar para a deputada Daisy, que a minha avó é de Madureira também, e ela está bem prejudicada já, usa bengala, mas ela falou que ia manter com a bengala, se eu não pensasse para a senhora. Então, só agradecer a contribuição, a forma que as músicas são inspiração, ela vem de um contexto muito similar, da origem, enfim. E acho que as suas músicas foram uma força muito grande para ela e para minha mãe, que é dramaturga, trabalha com teatro também, e que é alguém que sempre teve dificuldade, por exemplo, de não ser da academia, sentir que não poderia estar nesse espaço, nessas disputas, e a senhora foi uma grande inspiração para ela criar essa coragem para essa pessoa. Então, quis falar isso para evitar uma engano. Muito obrigado. Professor Cira, para o Juarez, eu tenho uma... Não vai ser uma provocação necessariamente, mas o momento atual que a gente está vivendo, né? O professor Juarez mencionou essa volta do debate da questão do par, da partitude. E eu não vou mencionar a pessoa específica que está protagonizando isso, porque a CAPES não tem uma bolsa de processo ainda, mas é um movimento que a gente observa que tem crescido nos últimos anos com as redes sociais, no pós-pandemia, que é a tomada de um processo que foi político, que foi científico, então a questão do par já foi resolvida, muita disputa, muita luta, e hoje em dia isso é tomado e está sendo querendo reinventar a roda, né? Isso é uma questão que quando a gente observa, eu trabalho na área de comunicação política, nós falamos mestrado da UFSCar de ciência política. Quando a gente observa a forma que dá engajamento essas produções, né, a gente vê um alcance que é difícil contestar com divulgação científica, mas da forma que a gente está fazendo hoje em dia, né? Então a gente está falando de alguém que está voltando a roda, criando um outro conceito de alguma discussão que já está fixada e que já resolve e que abre todo um leque de problemáticas, né? E que articula muito principalmente no desconforto que é criado com o novo digital, que é o que? Essa alienação, então a gente pode falar do pluralismo digital, que o Davidson Fonte publicou recentemente, está falando sobre como essas formas novas digitais estão tendo outra forma de alienação racial, outra forma da ontologia do ser mesmo. Então a minha pergunta é como, e aí a professora Cida também, como vocês enxergam esse momento hoje em dia, né? A senhora mencionou, por exemplo, essa percepção de, por exemplo, que é algo que o NAB tem tentado lidar lá no UFSCar bastante, que é essa ideia de que a gente não se mistura com o movimento negro, porque nós somos o NEAB, nós somos uma coisa e somos outra coisa, não, é tudo integrado. Né? E a gente está tentando lidar com isso, romper com essa percepção. Mas como a gente lida hoje em dia, pensando nesse distanciamento talvez, e desses novos atores estão surgindo, que é uma galera tentando ser mais casca, está chegando, inventando um monte de abobrinha, falando coisas com puro interesse financeiro, né, de bolhas específicas, e que estão indo de contramão e quebrando muito do que a gente tem lutado, que vocês lutaram, que a gente vai estar começando a lutar agora também, na academia. Como a gente rompe esse distanciamento, eu diria, da sociedade civil e academia. Não mais isso na vida. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Maísa, sou da Unicamp, acabei de me doutorar pela Faculdade de Educação, em que eu pesquisei sobre a vivência de estudantes negros e brancos em curso de psicologia no Brasil, e principalmente como o racismo vão atravessando psicossocialmente essas vivências nos diferentes grupos, né? E aí eu estou muito feliz e emocionada de estar diante das minhas referências, e uma coisa que tem me inquietado, principalmente na discussão sobre a branquitude, é o quanto que, na relação com pesquisadores brancos, que estudam relações raciais, estudam branquitude, eles sempre falam da branquitude do outro, e essa dificuldade de se colocar, né, e de compreender nesse lugar também de manutenção desse racismo. E aí, eu tenho pensado muito, eu queria muito ouvir da Cida, né, que eu estou muito ansiosa por esse próximo livro, que o grau de simulação e de perversão, né, dessa manutenção, inclusive de pesquisadores que se colocam no campo progressista e antirracista. Obrigada. Onde eu trabalhei foi na Escola de Sociologia e Política, então é uma alegria
USP, na FEA, eu faço parte de um grupo de pesquisa chamado GENERA, que é um grupo que trabalha na dimensão da interseccionalidade entre raça, gênero e sexualidade. Então, como doutora, nós oferecemos esse semestre, lá na USP, um curso intitulado Interseccionalidade em Organizações Diversas. Esse curso, em nível de pós-graduação, encerrou e, como desdobramento desse encerramento, nós teremos na próxima semana, e aqui eu estou fazendo comercial e deixando um convite, a segunda semana de diversidade LGBTQIAPN+, que vai ser na FEA, na próxima quarta, quinta e sexta-feira, das 13h30 às 17h. Mais uma vez, muito agradecida. Oi, bom dia a todos. Eu também, acho que boa tarde já, né? Eu estou muito grata e feliz também de ver os meus referenciais teóricos e, principalmente, né, de ver também a figura da Alice Brandão, a primeira deputada estadual negra eleita, né? Quanto isso é importante, não só de representatividade, mas pela luta, né? Emoção, desculpa. Bom, eu sou a Sara. Verdade. Eu sou a Sara Batista, eu sou mestranda em Políticas Públicas pela UFBC e pesquiso sobre a representação política de mulheres, representação política com foco em gênero e raça. E me chamou muita atenção quando a Cida Bento comentou sobre essa questão de arranjos democráticos, né? E eu gostaria de entender quais seriam as estratégias para pensar nessa questão desses arranjos democráticos dentro da política, pensando nessa questão desse próximo desafio, né, frente às eleições presidenciais em 2026, e frente também a um problema latente da subrepresentação de mulheres negras na política institucional. Então, quais seriam esses desafios? Sei que parece ser uma pergunta utópica, mas quais seriam as estratégias enquanto mulheres negras em movimento e até mesmo o povo negro de pensar nessa questão de estar na política e de apoiar também pessoas que estão na política frente a essa luta antirracista e antissexista? Obrigada. Bom, eu quero tentar amarrar a resposta a partir da tentativa que nós fizemos aqui, pensar o espaço que nós estamos, na universidade, na pesquisa. Há uns anos atrás eu estava num debate e falei sobre a minha pesquisa. De 95 a 2004, eu fiz uma pesquisa sobre a tradição iorubá do Brasil, Cuba e Nigéria. Qual que era a pergunta que eu tinha para a pesquisa? Assim, como é que sobrevivemos? Era essa ideia, assim, não há racionalidade possível para isso, como é que nós sobrevivemos? E falei sobre essa pesquisa e tal, terminei de apresentá-la. Um pesquisador que estava comigo, estava na mesa de debate, ele falou assim, eu tenho um problema. Qual é o seu problema? Olhando para mim. O problema é como você consegue trabalhar com esse negócio da religião, da tradição e a ciência. Eu falei, bom, isso é um problema seu. Não é um problema meu. É isso que eu penso daquilo que nós estamos discutindo, né, que a gente apresentou anteriormente. Não pode ser para nós um problema a reflexão sobre a questão da ciência. Não pode ser. Né? A ideia construída lá no século XVI é que você tinha formas diferentes de construir saberes sobre determinadas realidades. Evoluiu para o texto do Hegel, quando ele vai falar que você tem três formas possíveis de você construir conhecimento sobre a realidade. A poética, a questão social, e a ciência. E ele hierarquizou isso, a ciência no topo disso. Lukács também depois trabalhar com isso, vai para fora e tal. O que é que a ciência que os negros estão fazendo tem sacado isso? Existe de fato essas formas diferentes de você produzir conhecimento, faz parte da realidade, mas elas não estão hierarquizadas. Não estão hierarquizadas. A música da Alessi tem um poder estético de qualquer tese científica, doutorado, pós-doutorado. Se a gente não conseguir
conseguir sacar isso, a gente não vai entender o que está fazendo na universidade. Né? Você não vai perceber o que está fazendo na universidade. A grande sacada que eu acho que a gente vai fazer é quebrar essa hierarquização das formas de produção de conhecimento que a universidade instituiu. Né? E aí restaurar de fato o nosso papel na universidade. Essa forma de pensar é uma tecnologia poderosa. Poderosa. E é por isso que a resistência na universidade é para que a gente não faça essa síntese. Não, aqui não é lugar para isso, não é lugar para isso. Baixinho lá de Exuda, a gente foi apresentar a tese de doutorado lá na USP e tal, a diretora do instituto falou assim, ó, Juarez, sei que você tem essas coisas aí, não. Aqui não é coisa de macumba, não, é ciência. Aí o baixinho, o Exu ouviu. Aí o que ele faz? Ele sai, vai lá, pega os pereguns, pega lá um pouco, uma cachaça e faz o despacho para Exu, quase matou a mulher. Quase matou a mulher, né? Por que foi essa ciência? A ciência africana. Eu quero chamar a atenção é o seguinte, se a gente se apropria disso, a gente consegue compreender e não apenas explicar o que nós estamos fazendo. Eu quero pegar duas questões só para pensar sobre isso. A primeira é sobre o que está acontecendo na nossa escola. Eu sou professor, né? A mãe da minha filha é professora e minha filha é professora. Né? E moramos na periferia da Zona Leste de São Paulo, passando por um projeto político. Eu me recordo que, nos anos 70, houve um grupo de pesquisadores negros nos Estados Unidos, minoritários, que denunciaram um documento chamado NSS-1200. Ficou conhecido também como relatório Kissinger. O que o relatório falava? Que havia um desequilíbrio populacional no mundo que estava nascendo mais não brancos do que brancos. E isso colocaria em risco a preservação da civilização judaica cristã, seus valores, etc. E deflagraram um projeto, que era esse projeto. E isso os pesquisadores negros denunciaram. Tomou conta da América Latina esse projeto. Depois, mais tarde, alguns pesquisadores brancos cunhou a expressão de guerra cultural em relação a isso. A guerra cultural deveria ser tratada, segundo esses pesquisadores, em algumas áreas, entre elas na educação. Isso em 70. Pesquisadores negros ligados à radicalidade dos Estados Unidos decidiram-se nos anos 70. Bom, de lá para cá, teve uma viagem do Henry Ford pela América Latina, viu a força que estava tendo naquele momento as ações políticas de alguns grupos, tal, bom, determinado áreas de ação. Na religião, se a religião católica tinha essa força muito à esquerda, né, você tinha que pensar alternativas a isso. Aí investiram no fundamentalismo. Não nasceu espontaneamente, investiram. Grana. Vieram pessoas especializadas nesse processo e formou gente nisso. Formou. Edir Macedo foi, Davi Miranda foi formado. Eles foram formados para construir uma narrativa política para disputar com a teologia da libertação, que a gente denunciando. Bom, o processo chegou no nível que nós estamos hoje. Né? E agora a bola da vez é a educação. A bola da vez é a educação. Tá? Essa ideia de que a universidade é neutra, ou então, mais recentemente, balbúrdia, antro de esquerda. Eu gostaria que a universidade fosse antro de esquerda. Pô, seria maravilhoso. Maravilhoso, não é? Mas não é. Tem um objetivo pegar a universidade. Tem um objetivo que me interessa, a gente não é o foco da nossa discussão. O que me interessa é entender a dinâmica que está em curso. Durante muito tempo a gente apontou, discutiu, as ciências dos negros que estavam envolvidos já apontavam isso, mas não interessava a ninguém. Né? Isso que a Cida fala é importante. Por exemplo, quem estava nesses espaços de produção de ciências, os brancos, não se deram conta disso. Porque não interessava. Quando a universidade pública era espaço ainda da construção da elite brasileira, blindado, não é mais. O cara vai fazer uma universidade pequena no sul dos Estados Unidos, mas volta para o diploma na universidade norte-americana. Vai a uma universidade pequena europeia e volta para esse documento. A universidade pegou esse
ato administrativo. Eu acho que nós precisamos recuperar esse debate nessa profundidade. Tem que ir para a rua, denunciar, etc, etc, etc. Mas nós precisamos, esse talvez é o nosso processo de recuperação de um pedaço civilizacional desse país, é levar as pessoas a compreenderem, não apenas explicar. Estão tirando professores, por quê? Não querem financiar a universidade pública. Por quê? Só quem pode fazer isso somos nós. São nós. Não é como na capoeira que vê o mundo de ponta cabeça. Só nós estamos fazendo isso. Então, acho que nós precisamos, de fato, estar atentos a esses movimentos e, na medida possível, trazer para a problematização política a partir de nós estarmos nos apropriando dessa tecnologia importante chamada ciência, mas ao lado dos movimentos sociais, ao lado da estética. Isso já foi proposto antes, nos anos 30, pelo grupo que se formou na França, que tinha a Aimé Césaire, tinha Champagne Diop, né? Que estava nesse grupo, o presidente da Senegal, Leopoldo Sédar Senghor, né? Então, eles já propuseram isso. Né? Então, acho que nós temos um desafio político nosso, na universidade, de recuperar essa dimensão também. Superar essa divisão de forma de produção de conhecimento, entender que a gente já faz isso há muito tempo, desde quando a revolução cognitiva se deu em África, né? Lá atrás, há muito tempo. É recuperar o que a gente fez no passado. Acho que faz um exercício legal. Aí nós vamos ter a compreensão de ir para a periferia e falar para uma empresa assim, ó, cara, é uma roubada a escola militar para o seu filho. É uma roubada por isso. Eu acho que a gente precisa trabalhar com esse instrumento para poder avançar nessa direção. Eu acho que a denúncia é correta, precisa. Eu acho que só nós é que temos condições de explicar por que isso está acontecendo. Né? A partir da compreensão que nós temos. Toda vez que alguém pergunta, mas por que você discute aniquilamento e tal? Eu conto uma história. Eu nasci na Vila Armazém, Zona Leste de São Paulo. Né? Muito tempo. Minha mãe é empregada doméstica, meu pai passou os anos 60 preso e foi assassinado em 1970. Porque eu acho que é importante a questão do aniquilamento. Na Vila Armazém roubaram lá um mercado, a polícia chegou, roubou o mercado. A polícia saiu e voltou e abriu o procurão. 3 corpos. Aí perguntou para o dono do supermercado, são esses caras que roubaram, esses meninos que roubaram? Ele falou, não, os meninos que roubaram eram brancos. Com 3 corpos de crianças negras. Então, eu acho que esse é o nosso desafio. Acho que qualquer debate que a gente faz, esse deve ser o desafio. A questão do pacto está nesse contexto. Se eu não entendo a forma de organização do Estado brasileiro, seus dispositivos de persuasão e coerção, se eu não entendo o que aconteceu nesse país de 1870 a 1930, da chegada de 3 milhões de europeus, da política de abandono do negro, e teve um processo de destruição sistemática da população negra, eu não vou entender, por exemplo, a fala do Neymar. É que o projeto eugenista no Brasil deu certo também. E essa disputa por essa população extraordinária, que é a população de caspa parda, é fundamental, ou para consolidar um processo de destruição, ou para consolidar um processo de ruptura com o genocídio e com o aniquilamento. É isso que está em jogo. A maior revolução tecnológica da população negra no Brasil, na minha opinião, foi construir o conceito de negro agitando preto e pardo. Isso acontece no Brasil. Foi uma baita revolução tecnológica política que denuncia o Estado e mostra a potencialidade dessa população. Nos Estados Unidos, o cara não tem esse direito. O Estado classifica. A população negra é 10%, 12%. O Estado classifica. Na Europa inteira o Estado classifica. No Brasil, não. Nós somos os únicos que temos a possibilidade de fazer com que esse processo de autodeclaração negra sirva como um processo tecnológico brutal, importante, de um processo revolucionário.
dizendo como pesquisador, com juízo de valor, o que deu certo nos processos de organização das comunidades foi o que a gente chama de entesouramento coletivo. Né? Entesouramento coletivo. Todos os grupos, entesouramento coletivo. Os caras ficaram ricos juntos. Foram assim, os portugueses, os espanhóis, que eram no Brasil, os japoneses, chineses, etc. Tal. No Brasil, em função da força brutal da eugenia, nós não conseguimos fazer. Porque você pega, por exemplo, os 20 homens negros mais ricos do Brasil, os 20 homens mais negros, os milionários negros do Brasil, todos eles são casados com mulheres brancas. Não é um problema de amor, o cara quer agora andar no... Não é essa a questão. A Bell Hooks já resolveu esse problema para nós. Professor, Encerra. pediu para informar quando desse 13 horas. Tá, desculpa, foi encerrado. Perdão, velho. Depois a gente conversa sobre isso. Desculpa. Mas essa questão faz o seguinte: no processo, ao final de 4, 5 gerações, eles terão filhos brancos, netos brancos. A família Gil é um exemplo maravilhoso. Já tive oportunidade para isso em entrevista. A família Gil é maravilhoso. O pai dele preto, retinto, a neta dele é uma menina branca, que provavelmente não vai ter necessidade de filiação afirmativa. Então, isso não é um problema que eu vou explicar, Costa, não é isso. Eu preciso compreender esse troço e a implicação disso, a implicação política disso. A questão do padre está nesse campo. Hoje a gente sabe que só nós vamos dançar. Nós vamos dançar. Né? E não vamos dançar nós só na academia, vamos dançar na condição de vida, e vai ser cada vez mais complicado para nós. Bom, eu quero agradecer ao gentil convite. O pessoal do grupo de pesquisa, eles não falam, mas eu sou um pesquisador honorário do grupo. Né? Foi um desafio que eu coloquei para eles numa reunião, né? Então faço parte desse grupo, tenho orgulho de estar nesse grupo. Então o convite de vocês é sempre uma convocação. Está com a Alice Brandão, eu acho fantástico. Queria fazer uma sugestão aqui. Eu estou na Universidade Estadual Paulista, está a minha chefe ali, que é a Mônica, a chefe do grupo. Tem a professora aqui da Unicamp, a professora aqui da SCAR. Queria sugerir uma coisa. Nós poderíamos aprovar por aclamação nesse plenário nosso, fazer uma campanha para que a gente pudesse reivindicar das instituições de ensino do Brasil de São Paulo um título de doutor honoris causa para Alice Brandão. A UFSCar já iniciou o processo. Mandar um recado aqui para nossa ilustríssima Alice. Vem cá. Tá vendo? Eu fui furado aqui. Avisa lá fora que está liberado. Boa tarde a todas as pessoas que se encontram aqui, nossos irmãos de luta, os pesquisadores, pesquisadoras, movimentos sociais. Peço escusas da emoção, né? Essa manhã para mim está sendo difícil, porque eu me encontro com a minha trajetória, né? Eu queria começar, vou ser breve pelo adiantado do horário, cumprimentar essa mesa fabulosa que antecedeu esse momento, pedir a bênção, senhora desse condão, e não é de forma protocolar e nem proselitista, porque eu aprendi a pedir bênção ouvindo o seu disco ao vivo. E minha avó disse o seguinte, uma senhora que hoje tem 94 anos, essa mulher negra está nos ensinando a nos gostarmos mais. Então hoje eu estou representando a Universidade Federal de São Carlos, Departamento de Ciências Sociais, Departamento de Educação, Departamento de Música, de Letras, o Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, do qual eu faço parte, o Programa de Pós-Graduação em Ciências Políticas da UFSCar. Eu sou o presidente da comissão que escreveu a indicação, que já foi aprovada no Conselho do Centro de Educação e Ciências Humanas da UFSCar, por aclamação. Trago toda a documentação até a data de ontem. A universidade aprovou o documento e nós seguiremos agora em junho. E gostaria do apoio de todos vocês para aprovação com SUNE.
carreira universitária. Então, aqui está o documento da indicação, tratando um pouco dessa trajetória majestosa, é assim que eu a vejo, que desde antes que eu volte a ser nada, até cidadã de diversidade, nós temos um tratado vivo das práticas interseccionais vividas pelos movimentos sociais, um comprometimento com a história e cultura afro-brasileira, o inventário, né, das saudações aos orixás das religiões de matriz afro-brasileiras, documentados na sua vida e na sua obra. Então, essa indicação é mais do que apenas um cumprimento protocolar da questão meritocrática, que a universidade sempre preza, às vezes, e gostaria de dizer que a Alice Brandão cumpre todos os requisitos, mas isso significa mais do que o mérito de uma existência individual. Que as universidades, a partir deste prêmio, dessa honraria, possam praticar e elencar formas de respeitabilidade às mulheres negras, sobretudo pensando aí as formas ancestrais e tecnologias de conhecimento produzido por mulheres negras. Então, eu entrego com muita emoção o documento. Dedicado à filha da dona